Olá pessoal, 31 de maio de 2023, conforme nós combinamos, estou trazendo aqui hoje, tá, uma informação sobre a portaria SME 4176. Lembrando que isso aqui é um breve resumo, tá? Quem tiver interesse, está tirando, sanando algum tipo de dúvida, pode estar nos chamando, pode estar falando com a nossa área jurídica, tá? Que nós vamos estar à inteira disposição, pode estar falando diretamente comigo, vamos estar à inteira disposição para poder auxiliar. Bom, vamos lá, no dia 23 de maio de 2023, foi publicada a portaria 4.176. Para quem que ela serve? Serve tanto para o mantenedor quanto para o proprietário, principalmente aquele proprietário que já fez investimento no passado, tá? Ele fez aquele investimento e não teve o ressarcimento daquele investimento conforme prometido. A prefeitura está falando agora que você pode solicitar. Porém, tem algumas regras que eu vou estar explicando aqui através desse vídeo. Vou fazer um vídeo de uma maneira muito resumida, tá bom? Vamos lá. Bom, primeiramente, a portaria ela dispõe sobre as normas e procedimentos para adequação e locação dos imóveis particulares para fins de implantação de unidade educacional ou administrativa, ok? Então, houve algumas considerações por parte do secretário Fernando Padula Novaes, onde ele menciona, tá, que a portaria 021, sobre todos os requisitos, né, a serem observados nos processos, ela teve a sua alteração da portaria 021 para a portaria 047. Qual que é o resumo? O resumo aqui é o seguinte: portaria 021, em março do ano passado, 2022, foi falado pela SME, faça um laudo de imóvel. Quando foi 3 meses depois, em julho de 2022, 4 meses depois, eles falaram, podem suspender, nós não vamos mais aceitar. Eu pensei que ia estar aqui também a portaria 062, né, que é onde eles falam que estavam contratando novas empresas para poder realizar esse laudo, mas a portaria 062 não está aqui, mas não tem problema, tá a portaria 028, tá? Onde ela altera a portaria 021 sobre alguns requisitos a serem observados dentro da formalização de contrato de aluguel, perfeito? Então vamos lá. Então aqui nós tivemos as disposições, eu quero falar aqui, eu já deixei em amarelo aqui para você, tá? Para que você, os principais destaques, né? No capítulo 1 fala das adequações de imóveis. A regra continua a mesma, tá? No capítulo 1 não mudou nada. Eles mencionam o seguinte: as adequações de imóveis em que esteja instalada ou venha a ser instalada unidade educacional ou administrativa da SME deverão obedecer ao estabelecido nessa portaria. Parágrafo único. Apenas são elegíveis as adequações que se referem ao caput deste artigo, os imóveis vistoriados e aprovados na plataforma SME Cadastro de Oferta de Imóveis. Aqui está o site, você que já é mantenedor, você sabe, quando você encontra um imóvel, você fala, acho que aqui vai dar para ter uma boa demanda, aqui vai dar para fazer a implantação de um CI, vamos levar isso aí para a rede parceira, para a minha diretoria regional. A primeira coisa que você faz é entrar nesse site, tá? Você entra nesse site, no cadastro de imóveis, de oferta de imóveis, vai lá, faz o cadastro, informa, passa todas as informações aqui, ok? Só clicar aqui, cadastrar imóvel, né? O link vai abrir aqui para você, você vai conseguir fazer esse cadastro e vida que segue, e você consegue fazer o seu cadastro, perfeito? Vou fechar aqui para a gente não tomar muito tempo. Então aqui continua o normal, tá? Aí tem o artigo 2º, 3º, mas eu quero abordar os principais artigos aqui, para que você entenda um pouco melhor essa portaria. No seu artigo 4º, fala sobre as adequações. As adequações poderão ser realizadas pela DRE ou pelo proprietário do imóvel locado. E no caso de atendimento por meio do termo de parceria, pela organização da sociedade civil. Eu vou repetir. O artigo 4º, as adequações poderão ser realizadas pela DRE. Isso aqui é uma vitória, né? De repente, nós temos aí um proprietário que ele quer alugar um imóvel, mas não tem condições de fazer as adequações. Sabemos que não é todo mundo que tem hoje
condições financeiras disponíveis para poder fazer a adequação de um imóvel. Acontece muito isso. Tá? Eu já tenho um mantenedor aqui no escritório que veio nos procurar para poder indicar algum investidor. Nós temos alguns investidores que, contatos com alguns investidores que compram imóveis, vai lá, coloca o CI, né? Só que assim, eles chegaram a passar, olha, eu tenho um imóvel, tem demanda, está aprovado pela DRE, mas aquele proprietário não tem o valor para fazer a adequação. Então, isso aqui nós encontramos aqui uma vitória já, né? As adequações poderão ser realizadas pela DRE. Agora, tem algumas regrinhas. Quais são as regras? Apenas, inciso 1, apenas poderão ser realizadas mediante aporte do poder público as adequações de primeiro e segundo escalão, no termos do decreto 29929 de 91. Esse decreto 29.929, ele foi um decreto assinado ainda na gestão da Luísa Erundina. Acho que muitos aqui vão se lembrar da Erundina, né? Ela assinou esse decreto, onde fala justamente sobre construção, tá? Se você entrar aí no Google, você vai conseguir identificar aí esse decreto, vai entender um pouquinho melhor, fala sobre construção, perfeito? E aí fala as regras também que tem que ser seguidas ali pelo decreto. No inciso 3º diz o seguinte: caso as adequações sejam realizadas pelo proprietário do imóvel locado ou pela OSC, deverão ser apresentados conforme modelo no constante no anexo 2. O que deve ser apresentado? Então, antes de você ir fazer uma construção ou uma reforma, você tem que ter alvarás, você tem que ter, no mínimo, um responsável técnico, tá? Então, eles falam o seguinte: olha, tem que apresentar o croquis e o projeto básico, que está aqui, ó, no primeiro, croquis ou projeto básico, ou planta, contemplando a realidade existente e as intervenções a serem realizadas. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte: olha, me apresente aqui o croquis, me apresente aqui a planta do jeito que está. E como que você vai fazer futuramente? Para ver se vai ter a aprovação. Aí você vai fazer aqueles cálculos, né? 1,50 m para o berçário, isso por sala, 1,20 m para o minigrupo 1, minigrupo 2. Isso tudo o que já diz a regrinha, que você já sabe, tá? No tópico 2, os orçamentos dos materiais e serviços necessários para as adequações, cujos valores não devem superar as tabelas de custos elaboradas pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras, a CIURB. Vou explicar um pouquinho aqui para você. Esse aqui é o site da CIURB, tá? Quando você entra no site da CIURB, você consegue baixar uma tabela de preço atual. Quem que utiliza muito a CIURB? Nós utilizamos aqui na Atos porque nós participamos de licitação, ok? Então, hoje uma pessoa que participa de licitação e está no meio de obras, ele vai consultar aqui o site da CIURB. Um exemplo, o cimento lá no site da CIURB está R$30. E aí eu vou em um local, que é uma casa de material para construção do lado da minha unidade, que eu vou construir, está R$35. Está fora, o valor está acima. Então, não está acompanhando a tabela da CIURB. Então, se atente a isso. Quando você for construir, que você for pedir o reembolso disso, caso você que é investidor, caso você que é o proprietário, entendeu que vai alugar para creche, se atente à tabela da CIURB, perfeito? Eu vou deixar o link aqui para você, ela é bem simples, tá? Eu vou passear aqui, ó, aqui, ó. Já tem aqui, ó. Cimento asfáltico modificado por borracha, quilo, 5,13. Se eu vou participar de uma licitação, coloco R$6,50, posso até ganhar. Só que o meu valor tá acima do valor que é praticado. Então, futuramente eu vou perder. Então, se atentem a isso. Perfeito? Vou voltar aqui para o nosso PDF aqui da portaria 4.176, ok? No artigo 4º, caberá à DRE avaliar a pertinência das adequações do orçamento apresentado e deliberar sobre a aprovação total ou parcial ou rejeição. Eu volto no assunto da CIURB.
Se o valor do cimento, por exemplo, o bloco, são números fictícios, tá, pessoal? O bloco, você comprou lá o tijolinho baiano a R$ 1,98, mas a tabela da CIURB diz que é R$ 1,76, você colocou valores a mais, aí você comprou a mais, não que você colocou valores a mais. Quem te vendeu colocou valor a mais da tabela da CIURB, tá? Então você pode ter um problema, isso pode ser rejeitado, ok? No artigo 5º, caso o proprietário do imóvel locado não tenha recursos financeiros para realizar as adequações necessárias, a administração pública poderá, com seu expresso consentimento e atendidos os demais requisitos fixados nessa portaria. Ou seja, você é o proprietário. Eu quero alugar, mas eu não tenho recurso. Está muito claro. Caso o proprietário do imóvel locado não tenha recursos financeiros para realizar a adequação, a administração pública, com seu consentimento, tá? Você assinando lá, escrevendo, olha, tudo bem, eu entro de acordo do inciso 1º, que vai estar lá no artigo 5º, que vai estar abaixo aí que eu vou explicar, tá bom? Eu entro em consentimento. Perfeito. Eles vão te auxiliar, tá? Aí eu deixei aqui em azul, que poderá ser realizado diretamente quando figurar como locatário, mas eu quero ler aqui logo o artigo 1º para você. Os valores investidos nas adequações deverão ser compensados, ou seja, o que a ECM está dizendo? Olha, todo valor investido nas adequações vão ter que voltar para os cofres. Estão errados? Não. Perfeito? Tem que ser compensado financeiramente com parte dos aluguéis, devido por meio de carência ou descontos de pelo menos 25% dos 12 primeiros meses. Eles querem dizer o seguinte, vamos lá, eu investi R$30 mil, isso aqui é um exemplo, tá? Investi R$30 mil, o seu aluguel vai ser 10 mil. Então, eu vou descontar nos 12 primeiros meses, que é um ano, 25%. Quanto que é 25% de 10 mil? 25% de 10 mil é 2.500. Então, seu aluguel não vai ser 10 mil no primeiro ano, vai ser 7.500. Ok? Então, eu, como prefeitura, vou fazer o seguinte, vou fazer uma conta. 12 vezes 2.500 deu os 30 mil. Então, perfeito. Então, no primeiro ano, eu ganho 7.500, a partir do segundo ano, volta para o meu aluguel normal, 10 mil. Mas, Alexandre, deu 60 mil a minha obra, e agora? Com certeza a prefeitura vai te avisar, vai te comunicar, tá bom? Que esses 12 meses vão virar 24 meses, alguma maneira ela vai encontrar para poder ter esse reembolso e para poder te auxiliar também nessa adequação. E logo no início eles dizem aqui que pode ter uma carência, ou seja, então vamos fazer o seguinte, isso aí entra em negociação, tá? Então você fica 6 meses sem receber esse aluguel de 10 mil, que já dá os 60 mil. A partir do 7º mês você recebe. É uma alternativa, tá bom? Então tudo isso vão ser coisas de serem conversadas. O artigo 6º, ele diz o seguinte, nos termos da legislação aplicável, cabe ao executante a obtenção dos alvarás, certidões e documentos necessários para regular a execução das adequações, devendo o proprietário colaborar para o seu fiel cumprimento. Ou seja, não vai construir ou reformar de qualquer jeito. Procure um responsável técnico, um engenheiro, um arquiteto, tá bom? Nós aqui da Atos executamos isso, né? Mas de repente, você tem um amigo que é engenheiro, um amigo que é arquiteto, tem muito bons profissionais aí no mercado. Procure ele, tá? Procure uma orientação, faça um projeto, emita um RT, pega o alvará de construção, se você for construir, o alvará de reforma, tá? Fica dentro da regra, dentro da legislação, para não ser embargado a sua obra. Então, o artigo 6º já está te alertando sobre isso. Capítulo 2, o valor do aluguel. Bom, o artigo 7º, ele diz o seguinte, o valor a ser repassado a título de aluguel terá como base o laudo de avaliação de locação do bem, sob competência da SME. Maravilha. Ela fala, olha, o valor a ser repassado a título de aluguel terá como base o laudo de avaliação, ok? Aí ela vai dizer o seguinte, ela vai explicar, vai falar novamente da portaria 021, que o seu imóvel vai ser avaliado através de um laudo, não existe mais o VVR, o valor venal de referência, agora é laudo.
Só que no artigo 9 ela diz o seguinte: mediante justificativa, em casos excepcionais que o valor de locação ultrapasse a média dos orçamentos de aluguel ou limite superior do modelo amostral do laudo de avaliação ou campo de árbitro, quando utilizado no laudo, a decisão acerca do valor de locação do imóvel será do diretor regional de educação, ou seja, seu diretor regional de educação, ele vai avaliar o valor desse aluguel. Qual é a regrinha aqui? Aí tem o tópico 1, apresentação do laudo de avaliação nos termos da portaria 021 pelo proprietário para fins de comparação. É simples. A portaria 021 fala que você tem que ter apresentar um laudo, você que é mantenedor, você que é proprietário, apresentar um laudo de avaliação do imóvel, tá? E deixa muito claro lá, engenheiro cadastrado pelo IBAP, Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias da Engenharia. A prefeitura está falando assim, olha, nós vamos avaliar como diretoria regional de educação, porém eu quero o laudo dentro das normas da portaria 021. Perfeito? Então você vai precisar em algum momento, tá? Eu não recebi meu laudo, Alexandre. Vai receber, pode esperar, tá? Em algum momento você vai precisar apresentar esse laudo. Por isso que eu falo, se você ainda não recebeu o seu laudo, se antecipe, já faça o laudo, tá? Porque quando chegar, né, talvez você tenha alguns dias, 10 dias para poder apresentar, e tem laudos que não fecha. Eu tenho um laudo que eu fecho em 5 dias. Tem laudo que eu passo de 20 dias às vezes. Por quê? É porque eu quero? Não. É porque os comparativos não batem na região. A pesquisa se torna muito maior. Acontece isso, é um laudo. Perfeito? E aí vai ter outras explicações que nós já sabemos, né? Outras, caso alguém tenha alguma dúvida de algo que eu não falei, pode me chamar aqui que eu sano todas as dúvidas, tá? Aí nós vamos entrar no artigo 10. Para parcerias vigentes, ficam mantidas valores e condições praticadas nas locações vigentes, em conformidade ao artigo 12 da portaria 021. Ou seja, sua parceria está vigente, não teve seu aditamento ainda? É simples, tá? Vamos utilizar o que foi publicado no dia 26 de abril pelo Fernando Padula, o comunicado SME 531. Nós vamos manter o valor do seu aluguel. No entanto, que você apresente a contestação. Tá? Então, apresentou o laudo, vai ser mantido o valor do seu aluguel. Capítulo 3, e vou encerrar, essa aqui é para os proprietários de imóveis, tá? Principalmente para os proprietários. Teve muitos proprietários, eu conheço proprietários aqui que fez investimento de 1 milhão, outros de 1,5 milhão, outro de 600 mil, e essa portaria onde eles iriam ter o reembolso, tá? Era aquela do 0,7 com 0,8, ela já não existe mais, tá? Então, o que a prefeitura fez agora? Muito legal, a prefeitura pensou em você, ela lembrou de você e ela deixou aqui no artigo 11, tá? Ela deixou o seguinte, só que tem uma regrinha. O artigo 11, poderá ser ressarcido pela GRE o valor correspondente às adequações realizadas em prédios locados àqueles que protocolaram a solicitação até 120 dias após a publicação da portaria 021. Vamos lá. Sou proprietário do imóvel, investi aqui no meu imóvel. Vai virar creche, maravilha. Quanto que é a adequação? A adequação aqui deu 800 mil. Perfeito. Investi os 800 mil. Aí eu pedi o meu reembolso para SME, Padre. Não tive até agora. Mas você protocolou a solicitação até o dia 5 de julho de 2022? Protocolei. Então, você tem esse direito de pedir esse ressarcimento. Está escrito aqui no artigo 11. Tá ok? Nós aqui da Atos estamos fazendo com a nossa área jurídica toda a planilha. Tá? Vamos precisar do quê? O que você vai precisar? Das suas notas fiscais, que você realizou a compra de um prego, tá? De uma laje, de uma caixa d'água, de um piso, tudo que você comprou.
tudo que você adequou ali o local. Aí nós vamos fazer os cálculos em cima da tabela da CIURB. Não é simples de ser feito, tá? Você tem que deixar tudo muito detalhado, ok? Deixou isso de uma maneira muito detalhada, você vai solicitar o seu reembolso. Alexandre, quanto tempo vão me devolver? A portaria não diz isso. Quanto tempo vão me ressarcir? A portaria também não diz isso, tá? Mas eu acredito que seja em um período rápido, porque está publicado. Perfeito? Dúvidas que você tiver sobre esse vídeo, pode me chamar no privado. Se quiser falar com a nossa área jurídica, marcamos um horário, tá bom? E você pode estar falando. Então aqui eu trouxe um detalhamento da portaria 4.173 de 23 de maio. Um abraço a todos!